E daí, galerinha, belezinha? Brazuca Anywhere aqui pra você. Hoje a gente vai estar vendo aí o booking, ganho de massa. Na verdade, a palavra booking em inglês significa grande quantidade, massa, volume, né? Então entenda aí a palavra booking com grande volume de massa, vamos dizer assim, né? Então a gente vai estar vendo aí algumas coisas sobre o booking hoje. Booking, então, ganho de massa no Booking. Como é que deve ser isso aí? O que que é, na verdade? O que que a gente vai estar cobrindo? A gente vai estar cobrindo o seguinte, objetivos e metas aí do nosso Booking. Determinando o BF e o peso. É importante a gente saber algumas coisas aí. Como deve ser essa dieta? Que tipo de dieta a gente vai estar usando nesse Booking? Booking sujo e limpo. Olha só, existe aí um tipo de dieta suja e um tipo de dieta limpa que a gente vai estar vendo a diferença entre elas, que você vai poder estar escolhendo, mas tenha um pouco de cuidado na hora da sua escolha, né? A taxa metabólica basal, na verdade, onde você vai estar podendo calcular a sua taxa metabólica basal, existe fórmulas, na verdade, para homens e para mulheres. Você vai estar podendo pegar uma e usar, no caso, aí para você. Número de calorias para o ganho de massa. Olha só que bacana. Calorias e a quantidade de calorias. Quantas calorias a mais eu devo usar? Quanto eu devo colocar, certo? Calorias e quantidade é a divisão, né? Então a gente viu a quantidade, agora a gente vai fazer a divisão da dieta, na verdade. A gente vai fazer todas essas contas nesse vídeo. Booking, até quando fazer o booking, né? A gente vai ver isso também. Algumas dicas de fazendo uma conclusão lá no final, para que você entenda um pouquinho mais. E aqui um bônus extra para você hoje. Calcula Brazuca seria aí um link que eu coloquei no final para uma calculadora. Quem sabe você use essa calculadora, talvez no futuro, quando você for fazer o seu booking. Então vamos lá? O primeiro lá vai ser objetivos e metas do booking. Objetivos e metas do booking. Qual é o objetivo e a meta do booking? Todo mundo sabe que o objetivo e a meta é o ganho de massa. Mas quando a gente fala em ganho de massa, a gente tem que ter a cabeça ligada no ganho de massa magra. Na verdade, você quer ganhar massa magra. Você não quer ganhar peso, ou melhor, ganhar gordura. Você quer minimizar o ganho de gordura e maximizar ao máximo o ganho de massa magra. Então tenha em mente massa como peso e também aí massa magra. Determinar o BF seria importantíssimo na hora do booking. Por que seria importantíssimo? Para que eu tenho que saber o meu BF? Porque a quantidade de gordura que você tem no seu corpo, na verdade, determina como está indo o seu booking. Então, se você tem um booking, você vai começar um booking amanhã, você vai tirar suas medidas hoje. Eu peso isso e eu vou querer chegar nesse número. Ou eu tenho esta porcentagem de gordura no meu corpo e eu gostaria de chegar a esta quantidade de gordura no meu corpo. Então, o monitoramento das suas medidas é importantíssimo para que você obtenha a sua meta, ou melhor, para que você chegue na sua meta de forma eficaz. Não tem como eu estressar isso mais, que se você não fizer um monitoramento, então o que vai estar acontecendo? Você vai estar talvez ganhando muita gordura, você não está acompanhando o que está acontecendo. Tá, mas eu não gosto de ficar me medindo, tirando esses pesos, eu me esqueço, não sei o quê. Tudo bem, não tem importância. Então você pode fazer o que a gente chama de monitoramento visual, onde o atleta, a pessoa, simplesmente ela se olha no espelho. Você tá brincando que eu vou me olhar no espelho e eu vou saber o que está acontecendo? Vai sim. Vamos dizer que você é um atleta e você tem, por exemplo, um abdominal definido. Então, você vai entrar no booking, você pode fazer um booking até você perder o seu abdômen. Você não calculou nada, vamos dizer assim, você não mediu nada, você não fez um monitoramento do seu corpo, mas o que você fez? Você fez um monitoramento visual, no qual a sua meta era perder o seu abdômen. Então, você engordou, ou melhor, você ganhou peso até você perder o abdômen. Então, aí, quando você perder, você já volta a fazer um cane novamente, entendeu? Alguma coisa você tem que ser relacionada para que você tenha o seu resultado. Então, eu vou fazer as medidas ou eu vou fazer o monitoramento visual. Vamos lá, então, sem mais. Geralmente, o ganho pode variar de 245 a 450 quilogramas. Uma regra geral, tenha muita calma, não se estresse. Como assim só isso? Não. Eu coloquei isso aqui para que você entenda que dependendo do booking, você vai ganhar X ou vai ganhar X. Isso vai depender do quê? Da duração do seu booking, de quanto você vai querer ganhar, certo? Do seu planejamento, das suas metas. Esse slide aqui é para que você entenda que são duas coisas importantíssimas na hora de você fazer o booking. Uma delas é o monitoramento, a outra é o planejamento. O monitoramento e o planejamento, eles deveriam estar casados, porque é o seguinte,
Quando eu vou fazer o meu booking, eu vou pegar o tempo do booking, eu vou pegar a minha meta e eu vou planejar. Como assim? Eu não estou entendendo mais nada. Então eu faço para você aqui pequenininho. Um exemplo, por exemplo, de planejamento. Eu tenho o meu booking, que vai demorar 5 meses. E eu vou ganhar 20 quilos no meu booking, certo? Então o que eu faço? Eu pego os 20, divido pelos 5. Dariam 4 quilos lá por mês. Ok? Agora eu tenho o número de semanas e o número de quilos. Não ficou fácil? Divido os 4 pelos 4 quilos, que daria 1 quilo por semana. Por que eu falo que o planejamento está casado com a palavra monitoramento? Porque agora eu preciso monitorar para que eu ganhe esse 1 quilo por semana. Se eu não estiver ganhando esse 1 quilo por semana, quer dizer, alguma coisa falhou na minha conta, alguma coisa está errada. Eu estou comendo pouco, talvez, eu não estou comendo, ou talvez você esteja ganhando mais do que isso. Então você tem que dar um break, refazer as contas, ou não comer tanto, dependendo do tipo do booking. Ok? Então, tenha isso em mente. Então, aqui eu coloquei essa foto aí. O rapazinho está chorando lá. Você está vendo lá o olhinho dele lá que está caindo lágrima. Mas não dei muita risada porque ele consegue voltar aí, vamos dizer assim, numa fase de competição. Talvez ele consiga voltar num BF bem baixo, né? Então, simplesmente para que você tenha uma noção do booking, do que a gente está falando aqui, do que você pode obter aí, os resultados quais, certo? Vamos lá, continuando? Que tipo de dieta, hein? Como deve ser a dieta do Booking, então? Que tipo de dieta é essa? É uma dieta, na verdade, hipercalórica. Na palavra hipercalórica, você tem que entender de uma forma. Hipercalórica não é somente com aquele tipo de biotipo que a gente viu em outros vídeos, que seria o ectomorfo, que todo mundo fala hipercalórico, tem que comer muito, não. A palavra hipercalórica, na verdade, significa quando você vai comer mais do que você necessita. Eu não gosto da palavra comer mais. O que eu tenho em mente sempre é que eu vou obter mais energia do que eu preciso, ok? Então, quando eu coloco alimentos dentro do meu corpo, quando eu como, eu estou colocando o quê? Energia para dentro do meu corpo. Meu corpo vai usar essa energia que eu estou colocando. Então, o que eu faço? Eu vou colocar mais energia do que eu preciso. Se eu preciso de 100, eu vou colocar 150. Isso quer dizer que eu tenho uma dieta hipercalórica, onde eu vou estar ingerindo muito mais energia do que eu preciso, ok? Vamos lá? Aqui o atleta tem que ter em mente uma coisa. Você tem que saber, isso aí é básico, que você vai ganhar peso. Não tenha medo disso aí. Muitas pessoas, quando vai fazer o booking, dá um desesperozinho porque eu ganhei muito, mas ganhei muita gordura. Quer dizer, você vai ganhar gordura juntamente com o seu peso. É normal, independente do tipo de booking que você fizer, você vai ganhar gordura. Ok? Tenha isso em mente, o ganho de peso é normal. Então, tipos de booking. Quais são os tipos de booking? Existe o booking sujo. O que é esse negócio de booking sujo? Na verdade, o booking sujo é onde o atleta, na verdade, não escolhe o tipo de carboidratos que ele vai ingerir. E ele também não tem uma hora para ingerir. Vamos dizer, então, que o atleta está off-season, de uma maneira aí que você queira interpretar. Off-season, na verdade, é quando você não está em fase de competição e esse atleta coma de tudo. Então, ele não tem hora. Eu coloquei ali em negrito, qualquer hora é hora. Ele pode comer qualquer tipo de carboidrato, ele pode ingerir qualquer tipo de bebidas, ele não vai estar preocupado tanto com a dieta, ele não vai estar focado tanto na dieta. Então é isso que é o booking sujo? É simplesmente o tipo de carboidrato. Já no booking limpo, o atleta permanece na dieta. Então imagine, você é um atleta, agora você vai permanecer na sua dieta, mas a única coisa que você vai fazer é ingerir mais carboidratos. Como assim carboidratos? Isso mesmo, você pode colocar, vamos dizer, um arroz integral na sua dieta, você pode colocar macarrão, pão, queijo, entre outros carboidratos. Eu gosto de pensar desta forma, onde eu vou colocar mais carboidratos na minha dieta. E quando eu for fazer um cutting, eu corto os carboidratos. Esta é a maneira mais fácil e mais, vamos dizer assim, próxima da realidade. Lógico. Existe booking limpo, onde você pode optar também por comer menos carboidrato e comer mais comida. Não existe, na verdade, isso, por quê? Porque a dieta tem que ser hipercalórica. Mesmo eu comendo simplesmente frango o dia inteiro, eu vou precisar comer mais calorias do que eu preciso. Então, tenha em mente, a única diferença entre o booking sujo e o booking limpo é o tipo de carboidratos. Quando você faz um sujo, você come qualquer porcaria. Quando você está no limpo, simplesmente você faz opções inteligentes e aí consegue aí ganhar
talvez menos gordura. No book sujo você vai acumular um pouco mais de gordura, no book limpo você vai acumular menos gordura, ok? A meta dos dois é o ganho de massa muscular, isso aí não temos dúvida. O cálculo da taxa metabólica basal. Então a taxa metabólica basal você tem que entender como aí a gente vai suprir a energia do nosso corpo com as funções vitais. Quando você toma uma água muito fria, o seu corpo tem que mudar aquela temperatura. Então o que acontece? Isso aí faz parte das funções vitais do seu corpo. O seu corpo precisa de energia para fazer esse tipo de coisa. Ele precisa de energia para bater o seu coração. Ele precisa de energia para fazer a transferência, vamos dizer, de sangue, a circular o sangue no seu corpo e entre outras coisas mais. É aí que entra a taxa metabólica basal. Não confunda taxa metabólica basal com o número de atividades físicas. O primeiro número que a gente vai achar hoje é a nossa taxa metabólica basal, o número que a gente vai precisar para suprir essas necessidades do nosso corpo. Tá entendido? Não confunda isso, por favor. Existe a fórmula de Mifflin aqui, mas eu não vou estar usando esta fórmula. Eu simplesmente coloquei essa fórmula aqui para que você entenda que ele usa algumas variáveis. Existe o peso, a altura e a idade. Você pode colocar essas informações aqui, então obter aí a sua taxa metabólica basal. Eu não vou usar essa por um motivo que eu te falo no próximo slide. Eu vou usar a fórmula de Cat, na verdade. Existe aqui também a mesma fórmula, ou melhor, uma fórmula diferente que ele fez aqui para suprir a necessidade das mulheres. Você pode estar calculando também nesta fórmula. Então, como eu falei, eu vou usar outra fórmula, que eu vou usar a fórmula de Cat, que é um outro rapaz que fez uma outra fórmula, onde ele usa a sua massa magra. Então ele vai estar usando uma variável que a gente já vai fornecer para ele, que é a quantidade de massa magra que a gente tem. Ao invés de usar as outras fórmulas de Harris e de Mifflin que a gente acabou de ver, onde ele usa um peso corporal total. Então esta fórmula de Cat que está aqui, ela é uma fórmula bem mais aproximada da realidade. Se você quiser, você pode comparar. Na verdade, na calculadora que eu bolei justamente por isso, pela diferença que existe entre as taxas aí metabólicas basais. Se você vai estar podendo ver, escolher uma lá que você opine. Algumas pessoas não gostam dessa taxa metabólica basal e gostam de usar a outra. Tudo bem, não há problema, você pode usar a outra também. Eu não vou estar cobrindo nesse slide a fórmula de Harris. Por que não? Você não vai cobrir? Porque ela foi revisada. Então, na verdade, se ela foi revisada, quer dizer que ela já teve um erro. Então, eu não vou estar usando the Harris Benedict, que está lá em cima. É um outro tipo e muitas pessoas usam aquela forma. Eu não vou estar usando essa. Eu acho que a fórmula de Cat é a fórmula mais próxima, como eu falei para você, da realidade. Vamos lá, então? Vamos aos cálculos. Chega de blá, blá, blá e vamos começar a calcular. Então, exemplo 1, eu coloquei o atleta de 28 anos que tem 70 quilos e ele tem uma porcentagem de gordura. Veja bem, ele já está fornecendo para a gente aqui do lado direito a quantidade de gordura que esta pessoa tem, que seria de 15%. Se você não tem a sua quantidade de gordura, é bem fácil de você obter numa balança. Na calculadora você vai estar podendo fazer medidas, então você vai encontrar a sua quantidade de gordura. Então vamos lá? Então a gente vai colocar isso na fórmula. Para determinar então a massa magra desse atleta, a gente vai fazer alguns cálculos. Então vamos dizer que você já saiba aí a porcentagem de gordura. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquela fórmula lá e vai colocar isso na fórmula. Para achar a massa gorda, você vai pegar a quantidade de gordura, certo? E vai multiplicar pelo seu peso. Então tenha calma. 0,15 multiplicado pelos 70 quilogramas, que o atleta tem 70 quilogramas. Esta conta aqui vai me dar um número de massa gorda que o atleta tem. Veja aqui, ele tem 10,5 quilogramas de massa gorda. Ah, tá, mas a gente não quer massa gorda, não é verdade? A gente não quer a massa gorda porque na fórmula não está dizendo ali nada de massa gorda. Então, para achar agora a massa magra, a gente subtrai, certo, a massa gorda do peso. Então, como seria? Massa gorda menos o peso. Então, os 70 quilos do nosso atleta menos os 10,5, que daria os 59,5 de massa magra. Então, o nosso atleta que está lá em cima de 70 quilos, ele tem 59,5 de massa magra. Bem fácil de você fazer. Agora, a gente vai aplicar essa massa magra na fórmula de Cat. Vamos lá? Continuando com as contas? Então eu coloquei de volta aqui para que você tenha como referência a mesma coisa, o mesmo atleta. Então agora a gente já sabe uma variável, que seria a massa magra do nosso atleta. Então a gente coloca na fórmula.
Olha só, o metabolismo basal deste atleta deu 1.655. Então, se eu perguntar para você agora, então 1.655 seria o que esse atleta precisa aí para manter o peso? A resposta é não. Isto é o metabolismo basal do nosso atleta. Isto não é, na verdade, o que ele precisa comer para manter o peso dele. Se ele comer isso, ele vai perder peso. A gente já viu o que foi lá. Então, acabou? Não, não acabou. Agora a gente tem que achar o gasto calórico relativo à atividade física do nosso atleta. Temos o atleta, achamos a necessidade para suprir a taxa metabólica basal. Agora vamos calcular a quantidade de exercício que o nosso atleta faz. Para isso, a gente faz um estudo do atleta e vê quanto o nosso atleta faz de exercício por semana. Então eu fiz aqui um estudo do nosso atleta e ele faz de 8 a 15 horas de exercício por semana. 8 a 15 horas é um atleta aí, vamos dizer assim, bem ocupado, vamos dizer assim, se é assim que eu posso me expressar nisso. Por que você analisou a quantidade de horas? Porque não vejo muita gente fazendo isso. Isso é uma forma, vamos dizer assim, mais próxima da realidade. Tudo que eu estou fazendo aqui é uma coisa que chegue mais próxima da realidade para que você possa fazer a sua conta. Então, quando você colocar nessa tabela aqui, que eu tenho certeza que você já viu essa tabela 1001 vezes, agora você pode calcular mais ou menos do lado direito. Lógico, não está 100%, mas você já tem uma ideia. Então tá, vamos dizer então que se eu faço de 7 a 15, de 21 horas, eu sou um atleta extremamente ativo. Olha, eu tenho que calcular então no nível mais alto. Vamos dizer então que eu só faço 3 vezes por semana, então eu faço 1 hora só por semana, então eu vou calcular lá no 1.4. Foi por isso que eu coloquei essa tabelinha aí, para que você use de referência. Bem fácil, não é tão difícil assim. Então a gente vai calcular agora o nosso atleta, quanto ele precisa junto com a atividade física. Eu vou pegar o número do metabolismo basal do meu atleta e vou colocar ele na fórmula. Então ele tem de 8 a 15, esse atleta vai entrar lá no extremo ativo. E eu vou calcular ele com 1.9. Olha só, agora eu tenho o meu atleta, certo? O número, vamos dizer assim, do metabolismo basal dele do lado esquerdo, 1.655, multiplicado por 1.9, que deu 3.144,88, que seria o gasto diário com as atividades físicas. Então, se o meu atleta comer isso, ele vai estar no booking? Não, ele simplesmente vai permanecer no peso que ele está. Essa é a diferença agora. Então, para suprir a necessidade calórica do nosso atleta, ele vai ter que ingerir isso aí, 3.144,88. Vamos agora então partir para o nosso booking, para que a gente calcule o nosso booking. Quanto a mais então a gente tem que ingerir, ou quanto a mais extra na nossa dieta a gente tem que ingerir? Para suprir a necessidade, vamos dizer, para suportar o crescimento muscular, a gente vai ingerir de 15 a 20% a mais. Então você vai ter que estar comendo, na verdade, de 15 a 20% a mais do que você está falando aí na sua dieta. Na verdade, não comer, mas calcular de 15 a 20% a mais, que dará um número de calorias. E a gente vai estar vendo agora aqui embaixo. Então, qual seria a necessidade? Seria o seguinte, vamos aos cálculos. Eu tenho o meu atleta com 3.144 calorias, que a gente vai usar é o número básico. Agora a gente já tem o número que ele precisa para permanecer nesse peso. Então vamos colocar ele nas nossas fórmulas. Então se eu quiser calcular esse atleta com 15%, o que eu faria? 0,5 multiplicado aí por 31,44, que é o número de calorias que a gente acabou de calcular, que dariam 471 calorias a serem adicionadas na dieta, certo? Já, se eu calcular ele com 17%, eu faria a conta a mesma coisa. 0,17 multiplicado por 31,44, que é o número de calorias que ele precisa, que dariam 535 calorias adicionais na dieta, no caso, para ele suprir o booking dele. 20% a mesma coisa, 0,20 multiplicado por 31,44, que dariam aí, ó, 629 calorias diárias no nosso booking. Ok? Vamos adicionar isso, então, na nossa necessidade calórica, que daria os 31,44 mais a quantidade escolhida. Então, eu escolhi, na verdade, para o meu atleta, 17%. Então, o total para o booking do meu atleta ficaria 3.679 calorias diárias para o ganho de massa.
Agora sim, a gente tem um número final para o Booking. O número final para o nosso Booking seria 3.679. Então, se o meu atleta comer 3.679 calorias diárias, ele vai estar ingerindo mais energias do que ele precisa. Então, ele vai ganhar músculo, ele vai ganhar peso, ele vai ganhar massa corporal, ele vai ganhar gordura. Certo? Ficou bem fácil isso aí, eu espero que tenha ficado um pouquinho detalhado a porcentagem, mas não se confunda, é bem fácil a conta. Vamos partir então para a dieta. Vamos lá, continuando. Exemplo de dieta. Eu fiz um exemplo aqui para que você possa também calcular a sua dieta. Então eu tenho uma dieta de 45% de proteína, eu tenho 45% de carboidrato e simplesmente somente 10% de gordura. Como eu faço essa conta? Bem fácil. Você agora vai usar o número total, né, que a gente calculou do Booking, que seria o 3.679, e a gente vai tirar os 45%. Então, você vê que a gente está aplicando a mesma conta, 0,45 multiplicado por 3.679. Então, o total de calorias para a proteína seria 1.655 calorias na nossa proteína. Vamos calcular agora a quantidade de proteínas em gramas, para que a gente saiba também em gramas como é que vai ser isso aí. Para calcular isso, você já deve saber, eu não coloquei aqui, mas cada grama de proteína refere-se a 4 calorias. Então, eu vou pegar 1.655 e vou dividir pelos 4, que dariam 414 gramas de proteínas por dia. Ok? Vamos mudar, então, vamos lá calcular os carboidratos, seria a mesma coisa, os 45% de 3.679, aplicamos a fórmula, dariam também os 1.655. Também, cada grama de carboidrato é igual a 4, então a gente vai aí 1.655 dividido por 4, 414 gramas de carboidrato. Já na gordura, a gente vai fazer uma conta também igual, mas com 0,10%, que daria somente 368 calorias de gordura. Veja bem, então agora a conta já ela é um pouquinho diferente, a gente vai multiplicar por 9, dividir por 9. Então, 3.608 dividido pelo 9, porque cada grama de gordura representa 9 calorias, ok? Então a gente divide pelos 9 e dariam 40 gramas somente. Então, montando a dieta, ou melhor, dividindo a dieta, como a gente vai fazer a divisão dessa dieta? Então, o meu atleta, ele falou que ele queria ingerir aí 6 refeições diárias. Então, como a gente vai montar a refeição diária? Vai ficar assim. A gente vai pegar o cálculo, vai pegar a quantidade de calorias e dividir pelo número de refeições. Então, se eu tenho 3.679, eu divido pelos 6, que dariam 613 calorias por refeição. Então, cada refeição do meu atleta ele tem que estar ingerindo 613 calorias. É simplesmente uma divisão rápida, fácil para que você tenha ideia. Então vamos dividir agora os nutrientes, que seriam as proteínas. 414 divididos pelos 6 dariam 69 gramas somente de proteína aí para o nosso atleta, por refeição. Já os carboidratos, a mesma coisa, a gente já fez a outra conta. E a gordura também, os 40 gramas de gordura divididos pelas 6 refeições, 6,6 gramas de gordura por refeição. Bem fácil de fazer essa conta, né? Algumas dicas aí na hora de montar a sua dieta seria o seguinte: por exemplo, use proteínas boas, como o frango, o peixe, né? Aí existem diferentes tipos de proteína, ótimos referências aí para que você use. Em cada 300 calorias você consegue retirar mais ou menos 20 gramas de proteína. Pode ser que você retire mais, pode ser que você retire menos. Já em gordura, você vai optar pelo salmão, amendoim, abacate, existem diferentes tipos de gorduras. As gorduras que a gente chama de gorduras boas, né? De cada 300, mais ou menos 5 gramas, né? E aí vem as fibras, onde temos as frutas, temos os vegetais, que de cada 300, mais ou menos aí, entra em faixa de 7 gramas. Lógico que você pode estar tirando mais ou pode estar tirando menos. Dependendo do book, fique longe dos carboidratos simples. Se você optou pelo um book limpo, se mantenha longe aí. Não é porque você está em book que você vai comer tudo aí que está na sua geladeira. Tenha um pouco de controle e se permaneça no seu book, no book limpo, excelente. Mas sempre permaneça aí, foco na sua dieta, não coma de tudo os carboidratos aí. Já se você optou pelo book sujo, manda ver, come de tudo. Já então, quanto menos alimentos, melhor. Tá até em vermelho isso aqui, e é um ponto que eu queria parar um pouco e falar para você. Sempre que você for montar uma dieta, seja ela para booking, para cutting, para manter o seu peso, para suprir a sua necessidade calórica, use pouco alimentos. Ai, como assim eu vou usar pouco?
Eu 5 estufas aqui em casa, tá tudo cheio de alimento. Então, mas use os alimentos básicos. Eu vou usar peito de frango primeiro para suprir a minha necessidade de proteína. Eu vou usar amendoim, eu vou usar abacate, eu vou usar salmão para suprir a minha necessidade de gordura. Eu vou usar vegetais, eu vou usar algumas frutas para suprir a minha necessidade de fibras e também aí alguns carboidratos, talvez aí uma batatinha doce e tal. Então você vai usar poucos alimentos. Fica difícil de você calcular ou até de você entender a sua dieta quando você tem muitos alimentos. Comece com o básico, monte a sua dieta, coloque a quantidade que você precisa e aí você pode fazer alterações na sua dieta depois que ela esteja montada. Difícil é você já pegar uma dieta com 1000 coisas dentro, queijo branco, queijo de Minas, queijo não sei o que, aí lá embaixo tem 50 tipos de pão, pão branco, batata branca depois do treino. Puxa vida, é até difícil você entender uma dieta desse tipo. Então, quanto menos alimento, melhor, meu camarada, seja ela qual for a sua dieta. Até quando fazer o booking? Puxa, até quando eu vou entrar em booking? Na verdade, você determina. Você tem que pegar a sua meta e atingir a sua meta. Eu vou dar um exemplo quando eu faço. Em inglês, eu vou falar isso aqui para você, que eu tenho 187 libras. Eu faço meu booking, geralmente, até chegar a 200 libras. Quando eu chegar a 200 libras, eu paro e eu volto, então, a cortar o meu peso. Então, você pode estar fazendo assim. Se você tem 80 quilos, você pode fazer até 100 ou fazer até 90. Então, quando chegar nesse peso, você volta de novo, entendeu? Eu não calculo, na verdade, o meu BF, na verdade, porque eu calculo o meu peso. Eu sou muito mais calcular o meu peso do que calcular o meu BF. Então, eu também, uma vez por semana, eu subo na balança e vejo onde é que eu tô, mas eu como sempre pouco, na verdade não como pouco, como muito, mas sempre moderadamente, para mim poder suprir a minha necessidade calórica que eu gasto e um pouquinho mais. E também eu faço um longo período. Então, eu consigo fazer um booking, por exemplo, de 1 mês e meio, 2 meses, às vezes 3 meses. E eu sempre faço booking no inverno. Na verdade, é uma opinião própria, uma opinião minha aqui, falando para você, é que eu não entendo porque você vai querer ganhar peso no verão, quando você tá aí, no caso, com o corpo, teria que estar com o corpo legalzinho, no caso, para ir para praia, para sair, talvez, com a sua namorada para piscina e alguma coisa assim. Então, você fazer um booking no inverno, onde você vai ter mais agasalhos, onde vai estar frio, você vai ter que colocar mais roupa no seu corpo, né? E seria até melhor para você. Então, quando você planejar o seu booking, tente planejar ele para que ele caia já no inverno, onde você vai aí colocar blusas, o seu corpo não vai ser, você não vai mostrar tanto o seu corpo assim. Então, isso aí é uma dica. Eu sempre vejo as pessoas fazer booking no verão e eu não entendo por que você vai fazer o booking no verão. Mas tudo bem, cada um, a opção é sua, é simplesmente uma dica, como eu coloquei aqui, que eu não tinha colocado em outros vídeos meus, é uma dica minha para você. Então, eu coloquei aqui. Quanto mais você engordar também, é mais difícil de você voltar ao seu peso. Então, tenha muito cuidado. Por exemplo, eu vou até 200 libras, mas eu consigo voltar no meu peso sem problema. Porque também o meu cutting, ele é um cutting, vamos dizer assim, que quando começa a esquentar, eu começo a fazer o cutting. Então, quando chega no verão, eu tô já no meu peso. Ou eu já estou um pouco abaixo no meu peso, já estou ali cortando bem, eu já consigo ter um abdominal definido e tudo mais. Então é importante para você isso, você fazer o seu planejamento e não ir tão longe do seu peso, porque quanto mais longe você for, mais difícil vai ser para você voltar. Um outro detalhe aqui, eu não sei se eu coloquei, não coloquei, eu vou falar aqui para você, é o seguinte, quanto mais peso você adquirir, certo? Você vai ter que cortar esse peso. Então, quanto mais tem, mais você vai demorar, porque você não vai juntar 500 quilos em um dia. Então, você vai demorar um pouco mais para cortar. Se você cortar esse peso, porque eu falo do cutting, se você cortar esse peso de uma maneira muito rápida, já pode esquecer do seu booking, porque você vai perder a sua massa magra. Então, não é a ideia de você chegar no seu peso, ou melhor, chegar na sua meta e depois baixar de uma forma drástica o seu peso. Não faça isso, porque se você fizer, você vai estar perdendo tudo que você ganhou. Você quer fazer programadamente, chegar no seu peso, na sua meta. Então tá, agora eu cheguei, agora devagarinho eu vou planejar
o meu cutting. Eu vou baixar o meu peso semanalmente até eu chegar de volta aí mais ou menos num peso legal, quando eu esteja mais feliz com minha aparência. Então aqui, para concluir, eu fechei aqui, certo? Independente da escolha do book, seja um book limpo ou sujo, aí o foco na dieta é fundamental para o seu ganho de massa. Sempre aí focado, sempre fazendo monitoramento, certo? Nunca confunda o ganho de gordura com ganho de massa. Muitas pessoas falam, poxa, eu ganhei aí 20 quilos. Na verdade, você ganhou foi talvez aí 15 quilos somente de gorduras, né? O monitoramento, e aí é importantíssimo, né? Como eu falei aí, eu coloquei lá. Então, uma dica extra para você, se você quiser, está aqui o Calcula Brazuca, foi aí uma calculadora que eu elaborei por causa de tanta conta que existe e de tantas fórmulas que existe hoje aí para o pessoal calcular. Eu bolei essa calculadora aí, eu espero que seja útil para você, eu espero que lhe ajude, né, ou ajude você aí no seu booking futuramente. Agradeço de coração por você ter assistido até aqui, eu espero que o vídeo seja muito útil. Qualquer coisa, chama aí, vai ali no Facebook, que a gente tem o Facebook, você pode ir lá, deixa uma mensagem, ou quem sabe aí você gostou demais aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço, até mais!